vamos falar desse tema, na verdade, dois temas, gordofobia e obesidade. Meu nome é Jamerson Ferreira, sou psicólogo, consultor em saúde e criador de conteúdo digital aqui para o canal Descomplicando a Saúde Coletiva. Também estamos no Instagram, aqui na conta @jamerson_j. Esses dois temas, eles são articulados e eles têm que ser falados tanto na saúde quanto fora da saúde. Até porque existem mais produções sobre o tema obesidade, uma compreensão maior sobre o tema obesidade. Já o tema gordofobia, ele é mais recente. E muitas vezes, apesar de todo esse avanço da discussão, muitas vezes nós temos uma invisibilidade desses temas, tanto na saúde quanto em outras instituições. Então a gente tem uma invisibilidade causando uma série de danos, tá bom? A gente vai falar sobre isso, fique conosco até o final. A primeira coisa, quando a gente vai falar da definição sobre o que é obesidade, é muito importante que a gente entenda que está baseado numa balança. Se aquilo que você consome, ele gera uma quantidade maior de energia do que aquilo que você gasta para as suas atividades, vai promover um acúmulo desta energia transformada em gordura. Traduzindo, é isso. Você está consumindo mais do que aquilo que você gasta. Esta balança, ela está desregulada. Então, quando essa balança ela está desregulada, o seu organismo ele vai promover um acúmulo de gordura. Esta gordura, principalmente quando acumulada na região da barriga, na região do abdômen, ela vai abrir portas para outras doenças. E esse abrir portas para outras doenças é chamado de comorbidades. Esta relação com outras doenças já foi estudado que quais doenças se tem um vínculo com a obesidade. Doenças do coração, diabetes, hipertensão arterial, doenças no fígado, diversos tipos de câncer, principalmente o de cólon, reto e mama, problemas renais, asma, agravamento da Covid, que a gente verificou isso nesse período maior de enfrentamento à pandemia, dores nas articulações, entre outras, reduzindo também a qualidade e expectativa de vida, ou seja, pessoas que têm casos de obesidade tende a ter uma expectativa de vida menor e uma qualidade de vida também menor. Então veja que se o tema obesidade ele não for visto em todas as dimensões da saúde, a gente vai deixar de promover uma compreensão mais ampla sobre a situação de saúde de uma pessoa. Muitas vezes existe uma invisibilidade sobre a obesidade e aí a pessoa, quando ela é atendida, muitas vezes ela só recebe a classificação ou hipertensão arterial ou diabetes. Então, esta invisibilidade da obesidade, ela diminui a possibilidade que esse indivíduo ele receba um tratamento de forma mais articulada, assim como uma oferta de cuidado mais integral. Quando a gente transforma a obesidade em números, em 2020 se verificou que a maioria das pessoas estavam vivendo quadros de obesidade, 60,3%. E quando a gente olha para diferenças, essa obesidade em diferentes faixas etárias, 25,9% ocorre em adultos, tá bom? Então, mais do que 41 milhões de adultos. E ainda em 2020, essa pesquisa se verificou que 15,9% até 5 anos, ou seja, a gente está falando de crianças obesas, e 31,7% entre essas crianças de 5 a 9 anos. Tá bom? Então, a gente pensar que a doença, a obesidade, ela não está distribuída também em indivíduos mais novos, a gente vai criar uma cegueira institucional na forma de não trabalhar esse tema, por exemplo, entre os escolares. Lembrando que o Programa de Saúde na Escola, ciclo 2023-2024, o novo ciclo do PSE, ou o ciclo atual do PSE, ele traz isso como destaque. Até porque houve uma mudança na redação do PSE, na qual o Crescer Saudável ele foi integrado ao programa de saúde na escola e a prevenção à obesidade e o incentivo à prática de atividade física, ela ganhou um incentivo maior, um destaque maior. Então, tá aí a questão da obesidade em números. Bom,
E por que o tema da gordofobia? O que é a gordofobia? Gordofobia, ele é o preconceito, a estigmatização, a aversão, tá? E quando isso acontece, você promove um sofrimento neste indivíduo, você acaba culpabilizando, rotulando, deixando de ver a obesidade como uma questão de doença. Sim, a obesidade é uma questão crônica de saúde, porque ela não é de curto prazo, ela é de médio a longo prazo. Então, quando a gente percebe e compreende que a obesidade ela não é culpa do indivíduo, mas sim um resultado de diferentes fatores que promoveu esse processo de acúmulo de tecido adiposo, principalmente na região abdominal, e que eles têm conexões com várias outras condições de saúde, ou seja, que ele tem comorbidade com várias outras condições de saúde, promovendo também sofrimento psicológico, a gente começa a compreender o tamanho do desafio que é a oferta de cuidado para pessoas que têm obesidade. E isso a gente tem que refletir sobre como estão os nossos profissionais para esse tema. Então, quando a gente avança um pouquinho mais sobre o pensar tanto para a obesidade quanto para a gordofobia, nós acabamos enfrentando a falta de acolhimento nos serviços, a prática de preconceito, e preconceito é crime, a redução na adesão aos tratamentos. Agora, imagina uma consulta na qual você é considerado como o único responsável, que a falha nos seus comportamentos tem promovido um aumento de peso, aumento do seu tecido adiposo. Quando isso acontece, uma consulta realizada com preconceito, uma atividade coletiva que você se sinta não acolhido, tá? Você acaba promovendo, além de sofrimento, você promove uma superficialidade nos atendimentos e ações desarticuladas. Vamos explicar isso. Vamos dizer que eu fui em um atendimento em uma unidade básica de saúde, numa unidade de saúde da família, e eu escutei que o único responsável pela minha condição de saúde sou eu. Ou seja, sou eu que tenho que acordar mais cedo, melhorar minha alimentação, mudar toda a minha rotina de atividade física, mudar o meu dia a dia, como se isso pudesse acontecer num passe de mágicas. E não é dessa forma que acontece. Por quê? A estruturação do meu dia a dia, ela é fruto de um complexo relacionamento de fatores, que vão envolver fatores psicológicos, vai envolver as minhas atividades laborais, vai envolver o meu nível socioeconômico, vai envolver o meu acesso e o meu relacionamento com a comida. Vai envolver também o meu nível de compreensão, o meu nível de escolaridade. Se eu não compreender as orientações sobre as quais foram dadas para mim, como é que eu vou traduzir isso em práticas? Outra coisa, eu tenho que compreender também qual vai ser o meu relacionamento de acompanhamento dos serviços de saúde. Porque se eu não tiver um acesso regular a serviços de saúde, até mesmo o início de práticas esportivas, quando não acompanhadas, podem ser danosas. Vamos dizer que eu já estou em situação de obesidade e foi indicado que eu pudesse realizar atividades físicas. Se eu não tiver acompanhamento, eu posso me machucar. E aí, me machucando, eu vou ficar novamente sem realizar atividades físicas, eu vou ter a maior chance de ter um aumento de ingestão de comida e um baixo consumo de calorias, ou seja, essa condição de saúde crônica, que é a obesidade, vai aumentar. As ações desarticuladas. Se o médico, a médica, o enfermeiro, os profissionais do NASF não tiverem uma avaliação ampliada sobre a minha condição de saúde, eu não vou ter o acompanhamento de um nutricionista, de um professor de educação física, de uma avaliação de saúde bucal, de uma avaliação de saúde mental. Não basta somente passar exames, medicamentos, se
o meu funcionar como um todo se ele não for bem avaliado. E esse olhar integral, ele tem que começar do agente comunitário de saúde, ele tem que começar do agente de combate a endemias, o meu recepcionista tem que ser trabalhado e todos os outros profissionais que eu possa ter acesso nas minhas unidades de saúde. Muito já foi falado de atendimento humanizado, de prevenção à violência, de não revitimizar vítimas de violência, mas muito agora tem que ser falado sobre o combate ao preconceito com pessoas em situação de obesidade. Ou seja, como a gente vai desenvolver ações para evitar, para desconstruir atos de gordofobia. Tá bom? Então, pessoas que estão vivendo em situação de obesidade, muitas vezes elas podem ter dificuldade de andar. Será que as nossas unidades de saúde têm cadeiras de rodas? Será que as nossas unidades de saúde estão adequadas para acessibilidade para pessoas com cadeira de rodas? Então veja que muitas vezes eu posso ter, inclusive, falta de acessibilidade nas minhas unidades, o que promove a dificuldade no acesso. Pessoas com alto grau de obesidade, obesidade mórbida, vai ter dificuldade de deslocamento. Então, se o meu ACS verifica que há necessidade de um atendimento a domicílio, isso tem que ser conversado com a família, com o usuário, e também articulado para que tanto a visita do agente comunitário de saúde, do agente de endemia, seja de forma humanizada, coerente, qualificada, acolhedora, assim como essa visita da equipe de saúde da família, equipe multidisciplinar, do NASF, até mesmo a visita e o atendimento de uma equipe de saúde bucal e um possível articulação e encaminhamento para profissionais do CAPS. Então veja que a não compreensão da situação da obesidade vai gerar atendimentos superficiais inadequados. Se eu tenho atendimentos superficiais inadequados, eu vou ter uma maior probabilidade de uma quebra na adesão desse tratamento. Se eu tenho uma quebra da adesão a esse tratamento, eu vou ter uma redução de eficácia e até mesmo uma quebra da credibilidade da eficácia dos atendimentos da atenção primária. Então veja que ao falar em gordofobia e também nas ações de combate a esse preconceito, eu tenho que qualificar a minha força de trabalho. E eu tenho que tornar esse tema visível. Até mesmo para que eu saia da invisibilidade, eu tenho que tornar esse tema foco de discussão, foco de capacitação, foco para que a avaliação de obesidade aplicada tanto no CID quanto no CIAP, ela seja avaliada. Qual é a frequência que os meus profissionais de saúde estão avaliando a obesidade na atenção primária, na média e na alta complexidade? Então esse tema ele tem que ser visível também para a área de diagnóstico e tratamento. Tá bom? Veja a complexidade desse tema, é o primeiro vídeo que a gente está falando sobre isso, sobre o tema da invisibilidade, tanto da obesidade quanto da gordofobia nos sistemas de saúde. E a gente tem que falar desse tema também para outras áreas, como educação, assistência, lazer, transporte, segurança. Se o tema da obesidade ele não for visto, eu vou criar situações mais propícias para a ocorrência da gordofobia. E aí eu vou ter um processo cada vez maior de sofrimento nas pessoas que vivem com esta condição crônica de saúde, tá bom? Então, a gordofobia e a obesidade, ela é uma pauta da Atenção Primária em Saúde, do Ministério da Saúde. Saiu uma matéria muito recente do dia 27 de março de 2023. Está aqui a imagem de chamada, que é: confira as orientações de especialistas, legislações, cursos e materiais de saúde para auxiliar trabalhadores de saúde na rede e oferecer um cuidado mais respeitoso e com qualidade à população que está na situação de obesidade. E aprender, a gente tem que estudar, a gente tem que ler materiais para desconstruir posturas inadequadas e qualificar os nossos atendimentos, tá bom? Então essa é uma matéria bem recente que está lá no Ministério da Saúde.
Se você gostou, fortaleça o nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe e comente. Tanto o nosso vídeo aqui no YouTube, quanto a nossa página lá no Instagram. A gente se encontra em um próximo vídeo. Muito obrigado.